nós estaremos expondo mais um tema, e esse tema está contido no livro Pão Nosso, do nosso querido orientador espiritual Emmanuel, que através da mediunidade de Chico Xavier nos trouxe lições maravilhosas, não é? Uma filosofia profunda de vida. Então nós que estudamos há vários anos essas coleções de livros do Espírito Emmanuel, a gente aprende muito, porque fundamentalmente essas lições estão embasadas nos ensinamentos de Jesus que estão nos Evangelhos, não é? Esses ensinamentos que todas as igrejas cristãs expõem, mas que nessas coleções do Espírito Emmanuel, ele nos traz aqui explicações das passagens evangélicas à luz do Espiritismo, com uma explicação espírita, não é? Que nos dá assim uma abertura bem maior para que nós entendamos a vida como um todo. Então, na lição de hoje, nós vamos falar o tema, o não e a luta. Esse título que Emmanuel escolheu, ele está fundamentado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37, quando Jesus nos diz: mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Essa lição, ela vem nos dizer, vem nos instruir para a questão da delicadeza que nós temos no relacionamento com os nossos semelhantes. Porque muitas vezes a gente confunde as coisas. Às vezes a gente pensa que dizer não para uma pessoa, você está fugindo de alguma responsabilidade, ou não querendo ajudar, ou virando as costas para as pessoas. Então nós temos que entender esta lição. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Então Emmanuel, ele vai traçando para nós aqui várias situações que nós todos, no nosso relacionamento com os nossos semelhantes, e principalmente dentro do nosso lar, não é? Que nós devemos amar, nós devemos ajudar, atender às necessidades do nosso próximo. Mas isso é muito importante, mas que nós não confundamos isso com domínio e manipulação da liberdade de consciência das outras pessoas. Muitas vezes nós confundimos o amar, o servir, com tomar conta da vida do outro. Mesmo que às vezes a gente faça isso inconscientemente. Às vezes a gente nem faz por mal. Inconscientemente, às vezes naquele afã de ajudar, de amar, a gente acaba às vezes avançando os limites e atropelando o livre-arbítrio do nosso próximo. Às vezes acontece isso. Às vezes os pais, na educação dos filhos, acabam, ao invés de educar, às vezes os pais acabam dando tudo, como diz o ditado popular, né? Dando tudo de mão beijada para os filhos, sem que ensine os filhos a aprenderem, a lutarem, a buscarem por si mesmos, a compreenderem o valor da conquista pessoal. Então, às vezes, nós como pais, às vezes somos imaturos, e não somente como pais, né? Como todo aquele que participa de alguma sociedade humana, porque a primeira sociedade humana é o lar, mas nós também participamos das outras sociedades, não é? Que é o mundo social em que vivemos, né? É o campo profissional onde nós atuamos, o campo, vamos dizer, cultural, onde a gente está.
e até no campo político e tantas outras situações onde nós convivemos. Então nós muitas vezes confundimos as coisas e avançamos o sinal, vamos dizer assim. Existe, por exemplo, nós temos o livre-arbítrio, aquilo que a gente sempre fala aqui, que a gente sempre comenta aqui na Casa Espírita. A todo ser humano, a lei universal, que nós chamamos de lei divina, a todo ser humano é concedida a liberdade, o chamado livre-arbítrio. Nos é dada a liberdade de pensarmos e agirmos de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que queremos. Mas nós temos que assumir as responsabilidades. Podemos, sim, escolher os caminhos que queremos. Então, muitas vezes na nossa ação, nessa liberdade que temos, a gente acaba avançando sobre a liberdade do nosso próximo. É muito comum as pessoas hoje se falarem em direitos, né? Direitos humanos, principalmente nos litígios, nas discussões, nas contendas. Nós falamos aqui a semana passada, nós falamos aqui sobre evitar contender, evitar as contendas, quer dizer, as discussões que muitas vezes não levam a nada. Então, às vezes, nas discussões, nós queremos avançar os limites, dos nossos direitos, sem considerar muitas vezes os nossos deveres. A palavra sim, quando a gente concede tudo, se cede a tudo, pode ser muito agradável. As pessoas nos pedirem alguma coisa e às vezes aquilo não seria bom. Não seria bom. É o caso dos nossos filhos. Às vezes os nossos filhos pedem alguma coisa e na imaturidade deles a gente sabe que não vai fazer bem. Mas às vezes os pais acabam dizendo sim. Dizendo sim. E às vezes os filhos se perdem pela facilidade do sim. Então o sim pode ser muitas vezes agradável para as pessoas. Para nós sermos simpáticos às pessoas, a gente nunca diz não, a gente está sempre dizendo sim. Mas o sim, às vezes ele não é construtivo. Às vezes ele vai colaborar para as coisas não darem certo. Aqueles que já estão mais amadurecidos, têm mais experiências diante da vida, têm muitas vezes a condição de dizer não. O não, às vezes, é mais construtivo do que o sim. Essa passagem evangélica aí que Jesus dizia, seja o teu dizer sim, sim, não e não. Porque aquele que tem já mais experiência, mais maturidade de vida, pode dizer esse não. O sim, diz Emmanuel, o sim, ele pode ser pronunciado, mas sem incenso bajulatório. Às vezes acontece muito isso aqui, a bajulação, você diz sim para bajular, para agradar alguém, não é? Mas o não, quando você disser não, ele deve ser dito sem aspereza, sem grosseria. Diz Emmanuel que a questão é o nosso linguajar, vamos dizer assim, a nossa maneira de se expressar, não é? Muitas vezes é preciso contrariar as pessoas para que o auxílio legítimo não se perca. A negativa salutar jamais perturba. O importante é o tom, a posição, a maneira de nós falarmos com as pessoas. Então, quantas vezes, delicadamente, nós podemos negar alguma coisa, e na hora, a pessoa pode até ficar cabisbaixa com a gente, indiferente, não é? Mas no futuro, no desenrolar dos acontecimentos, as pessoas podem ver que aquele não foi muito importante. A respeito disso, tem até uma mensagem
tem uma mensagem que circula aqui na Casa Espírita e está também aí nos sites espíritas, que tem como título Deus disse não. Deus disse não, porque normalmente nas nossas orações, nas nossas preces, geralmente 90% nós desenrolamos ali um petitório. Nós pedimos as coisas a Deus. Não é errado, porque o próprio Mestre Jesus disse, né? Inclusive foi a palestra de quinta-feira com a Sandra: o pedi e obtereis, né? Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, que é tema do livro do professor Boberg, né? Então, é normal a gente pedir, mas essa mensagem que circula aqui, que tem na Casa Espírita, Deus disse não, essa mensagem tem várias citações que nos mostram os vários tipos de pedidos que nós fazemos a Deus. É interessante isso daí, até eu procurei para trazer aqui e não achei no momento, assim na correria, eu não trouxe para a gente falar algumas coisas aqui. Mas quantas vezes a gente pede as coisas a Deus e a gente insiste, né? A gente pede e a gente às vezes fica até meio descontente com Deus, né? Às vezes não acontece nada, você está pedindo aquilo e a gente não consegue. Puxa, mas eu tenho pedido tanto para Deus, me dá, mas não. E aí então, é que Deus aqui no caso, não é um ser humano, né? A gente sabe que Deus não é um homem que está lá no céu. Aquilo que a gente chama de Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que rege todo o universo. É uma consciência universal que está ciente, perfeitamente ciente, de tudo que se passa no nosso mundo íntimo, na nossa consciência íntima. Essa inteligência universal, ela está predisposta a nos impulsionar ao progresso, né? Como o Boberg colocou no seu livro: peça e receba, o universo conspira a seu favor. Esse conspira a seu favor, as leis estão a nosso favor. Quantas vezes a gente pede coisas que a gente não teria condições de administrar aquilo que a gente pede? É aquele exemplo que nós demos agora há pouco. Uma criança pede alguma coisa que, se nós dermos, seria perigoso para a criança. Então, quantas vezes, como o universo é inteligente e sabe dos nossos propósitos íntimos, muitas vezes é uma bênção a gente não conseguir, ou pelo menos naquele momento, a gente não conseguir aquilo que a gente tem pedido através das preces. Aí entra a necessidade da espera, não é? Tem até uma frase que nós repetimos muito na nossa mente, até o Boberg fala muito dessa frase, né? Espera com confiança, não é? Porque o céu te socorrerá por meios que desconheces. A frase diz o seguinte: alegra-te e espera com confiança, pois o céu te socorrerá por meios que desconheces. O que quer dizer isso? Nós temos na nossa vida os tempos necessários de maturação das coisas, dos acontecimentos. Diante da lei do universo, nada acontece atropeladamente. Tudo tem um tempo. Tudo tem que ser cultivado, tem que ser trabalhado. Então, esse pedir e obter, é necessário que a gente peça, mas não de forma indolente, de forma de braços cruzados, pedindo que caia de graça do céu. A gente deve pedir sim, mas pedir trabalhando naquele sentido, se esforçando ao máximo que estiver ao nosso alcance, para que a gente possa então ter o merecimento. Porque para pedir, a gente tem que saber pedir e merecer. Então a gente tem que trabalhar
esforçar-se no limite da nossa possibilidade, porque nessa mesma medida, nessa mesma proporção, nós vamos gradativamente recebendo esses amparos que nós necessitamos. Então, esse alegra-te, espera com confiança, não é? E em física quântica isso quer dizer colapsar. Física quântica diz que você vai pensando, você vai imaginando, você vai pedindo, você vai protocolando isso na lei do universo, pelas nossas vibrações mentais. Tudo que se passa no íntimo das nossas consciências, tudo que nós elaboramos no profundo do nosso eu, isso se repercute na lei do universo, através de ondas mentais, de frequências. É como o nosso cérebro físico. Nós sabemos que o nosso cérebro físico tem um emaranhado de moléculas, de células, né? Onde acontecem as chamadas sinapses, os canais em que o cérebro vai procurando os canais para a memória, para o aprendizado, para tantas coisas, não é? Fazendo uma analogia, uma comparação com a lei universal, é da mesma forma. A lei do universo é como se fosse também um grande cérebro que existem os caminhos. Então, quando nós estamos desejando as coisas, pedindo as coisas e trabalhando para obter isso, isso vai se perpetuando, isso vai se refletindo na lei do universo. E aí é aquela palavra, espera com confiança, porque quem procura, acha. Tem até um ditado popular, né? Não tem um ditado popular? Quem procura, acha. E, inclusive, esse ditado popular, ele é muito dito com relação às coisas infelizes que acontecem com as pessoas, né? A gente tem essa mania de dizer, fulano morreu de overdose, vamos supor, um exemplo. A gente fala, ele procurou e achou, né? Porque quem procura, acha. A gente não fala assim? Mas a gente fala isso de uma maneira assim, jocosa, vamos dizer, de desmoralizar a pessoa. Mas a recíproca também é verdadeira. Quem procura, acha sim. Porque quem procura a retidão no caminho da vida, quem procura a honestidade, o trabalho, quem busca o amor, a fraternidade, quem busca os valores ensinados pelos grandes mestres da humanidade, esses ensinamentos que Jesus deixou para nós nos evangelhos, quem busca esses valores também vai achar, com certeza. E outra coisa, a gente também é muito imediatista, porque a gente tem em mente que a nossa vidinha é essa aqui agora. Esses 70, 80, 100 anos que a gente vive aqui, a gente acha que a vida é essa, né? Mas o Espiritismo é claro em nos dizer que a vida não é só esta aqui. Esses momentos em que estamos passando agora, atualmente, neste corpo físico atual que nós temos agora, é uma pequena etapa da sequência reencarnatória de milhares e milhares e milhares de anos que todos nós temos. Então, muitas vezes a gente é imediatista. Às vezes, numa reencarnação, a gente dá um passinho à frente. A gente sobe um degrauzinho na escala evolutiva. Mas a nossa evolução, ela é lenta, é longa, é infinita, mas ela nunca para, não é? O Espírito jamais retrocede, ele jamais retrograda, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos. Uma vez adquirido as experiências, nós nunca, jamais as perdemos. Aquilo fica guardado na memória profunda do eu espiritual, como forma de experiências. Daí porque o que somos hoje, as facilidades que nós temos hoje, ou os dons, as tendências que nós temos hoje, são frutos
das nossas construções anteriores, das nossas aquisições em centenas e milhares de experiências evolutivas. E da mesma forma, ainda os vícios, as más tendências que ainda temos, são resquícios do homem velho, resquícios daquilo que fomos no passado e que ainda não conseguimos domar, não conseguimos ainda domar as más inclinações que ainda temos, domar as más tendências. E o nosso trabalho, enquanto encarnados na Terra, o nosso objetivo maior é justamente isso, é nos melhorarmos, aproveitarmos a estadia aqui na encarnação como um aluno que se aplica na escola, um aluno que vai em busca do aprendizado, que pesquisa por conta própria, que se esforça. Esse é o papel de todos nós enquanto encarnados. Nós temos que nos vermos a nós mesmos como alunos, não é? Internados aqui agora no educandário chamado planeta Terra. Aqui estamos. Então é tão importante as nossas trocas de experiências. A vida em comunidade, a vida social, né? A lei de sociedade é uma lei natural. Vivermos em sociedade é uma lei natural, porque nós compartilhamos aprendizados, nós nos aperfeiçoamos na luta diária. Daí porque esse título aqui diz o não e a luta. Veja que essa palavra luta é a palavra-chave aqui, a palavra-chave, porque nós estando encarnados, todos nós aqui somos sabedores de que temos lutas, não temos? As nossas lutas familiares, as nossas lutas profissionais, a nossa luta pela sobrevivência, trabalhar para ganhar o nosso pão material de cada dia. Então é a nossa luta. As desarmonias que temos, naturais, não é? Porque cada um de nós é uma cabeça pensante, cada um de nós é um mundo em si. Então no nosso relacionamento, seja familiar, seja social, quantas vezes nós nos desarmonizamos, nós nos desentendemos uns com os outros. Então é uma luta. E quantas vezes nos nossos petitórios, através da prece, a gente pede para se livrar da luta, não é verdade? Se livrar da luta. Tem um autor, tem um livro muito profundo, que nós estudamos em grupo, inclusive o Merck cita nos seus livros, né? Que é um rabino judeu, profundo. Newton Ponder. Ele diz, num determinado momento lá do seu livro, que muitas vezes a gente quer se livrar da luta em troca do alívio imediato. Você quer trocar a tua ferramenta evolutiva, que é a luta, pelo alívio imediato. A gente fala nas orações, livrai-nos do mal, amém. A gente não fala isso? Livrai-nos do mal, amém. A prece dominical que todo mundo ora, né? Todo mundo reza. Livrai-nos do mal, amém. A gente considera mal tudo aquilo que é desagradável a nós. Mas esse mal aí, a gente coloca entre aspas essa palavra. Aquilo que a gente considera mal é um bem mal interpretado. A gente não entende o que quer dizer esse mal, por isso que a gente coloca entre aspas. Porque se realmente existe um mal, ele é consequência da nossa ignorância. É por não termos experiência de vida ainda, por escolhermos caminhos errados na vida, é que acontece o mal. Mas no desdobramento do mal, a gente já falou isso aqui muitas vezes, tem a maldade, que o Espírito Emmanuel nos fala isso.
O mal acontece pela nossa ignorância, pela nossa inexperiência. Mas a maldade é filha do cálculo. Quando a gente calcula, a gente arquiteta planos diabólicos para derrubar o outro, para levar vantagem em tudo, para passar por cima do outro e dar um jeitinho de se dar bem na vida. Se dar bem também é entre aspas. Não é? Então, o mal que nos acontece é resultado da nossa inexperiência de vida, da nossa imaturidade de vida. Mas esse mal, se nós encararmos esse mal como ferramenta evolutiva, algo que tem que fazer com que a gente desenvolva o nosso intelecto, é uma ferramenta evolutiva, porque do mal a gente tira experiências, a gente aprende tanto com os erros quanto com os acertos. Tudo é lição de vida. Então, quando a gente está passando aí os apertos da vida, e todos nós temos isso, sejam apertos de todo tipo, de todas as categorias, cada um tem o seu e sabe, cada um sabe da sua, dos seus apertos, a gente ora ao Pai, né? A gente ora ao Pai: Pai, livrai-nos dessa situação, livrai-nos do mal. Então o Newton Ponder está dizendo que muitas vezes você troca essa ferramenta evolutiva, que vai fazer com que você amadureça diante da vida, você quer trocar isso pelo alívio imediato, quer dizer, você quer abrir mão. E todos nós queremos mesmo, né? Nós queremos aliviar, porque a gente não compreende que a luta é assim. Por isso que o título do livro é O Não e a Luta. Então, quando às vezes a gente pede, e Deus disse não, é simbólico isso, né? Deus disse não. Deus não é um homem que está lá falando não para você. A lei não te concedeu ainda, por enquanto. Não que não vá conceder, vai conceder ao longo do tempo. Quando pelo entendimento da física quântica, lá na frente, quando colapsar, é quando você mereceu, quando você trabalhou, conquistou, construiu, projetou aquilo mentalmente, e aquilo foi no emaranhado da consciência cósmica universal, aquilo vai chegar um momento em que vai dar frutos, aquilo vai acontecer. Mas, como a gente disse antes, a gente é imediatista, a gente pede agora e quer que aconteça daqui a pouco, né? A gente quer que as coisas aconteçam daqui a pouco. Não é assim. A gente tem que ter méritos. A palavra-chave é mérito, né? A lei do universo vai nos conceder, sim, mas temos que ter méritos para isso. Busca e acharás, né? Todo aquele, diz as letras evangélicas, Jesus disse: todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, ninguém vai se salvar porque nós não estamos perdidos, não é? Mas todo aquele que perseverar na luta, todo aquele que for resiliente, aquele que se esforçar, ele se auto-iluminará. Ele buscará a sua autoeducação, a sua iluminação de consciência para compreender melhor o que a lei do universo nos pede, o que a lei do universo espera de nós, o nosso progresso, a nossa evolução. Então, essa é a mensagem que o Espírito Emmanuel nos trouxe. E muitas vezes o nosso não pode soar ruim para as pessoas, mas as nossas maneiras dizem mais do que as palavras. Nosso exemplo no trato com o nosso semelhante, ele diz mais, ele tem mais força do que as próprias palavras, não é? Então, que esta lição se some nos nossos conhecimentos, para que essas lições nos ajudem no dia a dia, no nosso relacionamento com os nossos amigos, familiares, com os nossos companheiros de profissão, de religião, de tudo, não é?
Muita paz a todos, muito obrigado a todos.